Paz a Deus. Você pode ou não pode, né? Boa noite. A igreja, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos irmãos e irmãs. Irmãos, eu quero realmente agradecer a Deus. Eu mandei um texto para o pastor, agradecendo a igreja meses antes, desde o dia do convite, depois de passarmos na congregação, né, lá em Dias d'Ávila, com a Hernani. E a esposa disse: você voltou bem melhor, né? Mas de lá para cá só foram lutas. Então deixa eu me apresentar mais uma vez. Eu sou o irmão Daniel Gondim, não sou pastor, viu? Alguns costumam me chamar de pastor, mas eu nunca, não desrespeitando as coisas de Deus, eu nunca fiz questão e nunca briguei, como tive muitos colegas seminaristas brigando para ser pastor, né? Então eu tenho uma visão comigo que você não precisa ser pastor para Deus me usar, basta você ser nascido de novo por Cristo Jesus. Amém. Agora eu entendo que Deus chama alguns homens ao pastorado para exercer uma missão mais específica, certo? Então, por outro lado, você ser chamado de algo que você não é, acaba sendo uma mentira, vocês vão concordar comigo, né? Mas a gente também entende o carinho, o respeito, não sei se a posição. Eu não estou muito mais acostumado a usar essas indumentárias, usei muito na época de Salem, né? E aí eu saí de Salem, foram 12 anos, depois eu fui parar em Luiz Eduardo Magalhães, está também conosco aqui o irmão William, foi bom, né? Tá reencontrando ele, esteve ali uma passagem conosco, e passamos nas mãos do pastor Sinfrônio, acho que alguns já conhecem, já ouviram falar. Depois, antes eu passei pelo pastor Isaías, né? Da Igreja Batista de Brotas, fui ex-ovelha do pastor João Cândido, e por incrível que pareça, eu estava comentando com minha esposa ali, cochichando, o pastor Gilmar Crispim, você vê que eu não esqueço o sobrenome dele, né? Foi meu professor, discipulador, né? Eram as aulas de terça-feira da Igreja Salem, e também chegou a ser meu professor no Instituto Batista Bíblico da Bahia, que ele trabalhava evangelismo, né? O irmão Frank, o pastor Frank, né, que já me conhece, foi o primeiro vice-moderador de Salem. Fiquei aqui surpreso, meu irmão Antônio Zena. O irmão Antônio Zena era magrinho, né? Igual o irmão Gilmar, pastor Gilmar. Mas aí você sabe que depois que a gente casa, né, o tempero das esposas é uma maravilha, né? Carlos também que o diga, né, Gisele? E também reveu o Frank, filho, né? Estou procurando a Patrícia. A Ana Cláudia eu avistei aqui, né? Ana Cláudia, tem os outros irmãos dela, o Júnior, o Alexandre. Então, passando por essa etapa toda e chegamos ali em Juazeiro da Bahia, né? Pastor Reginaldo, meu pastor Reginaldo Braga, pastor Carlos Andrade conhece, esteve lá no casamento. Hoje eu sou membro da Igreja Batista Esperança em Juazeiro da Bahia, porém moro em Petrolina, moro em outro estado. 15 minutos atravessando a ponte Presidente Dutra, né? Vamos ver a irmã Eunice aqui também, a irmã Mônica. Eu lembro que o pastor Gilmar e a irmã Mônica eram tão magrinhos, né? E aí o tempo passa, né? E um outro detalhe, eu vou apresentar minha esposa, alguém está querendo ver minha esposa, né? Essa igreja tem 40 anos, exatamente há 40 anos eu também nasci, né? Claro que eu nasci um pouquinho primeiro que a igreja, né? Alguns meses antes, e por incrível que pareça, vocês estão olhando esse rostinho aqui, rapaz novo, jovial, mas 40 anos, viu? Quarentinha, e aí a barriga voltando para frente, e as vistas já não são mais as mesmas, varizes nas pernas, coluna, tudo vai envelhecendo, né? Mas é isso. Minha esposa, coitada, né? Eu digo a palavra coitada, lá sentada, a dona Norma, não sei se ela vai poder fazer um esforço aí. Levante aí, minha filha, faça um esforço, está com a Gabriele no colo, a caçula, a Daniele está ali do lado dela. Levanta aí, minha dona, chama aí minha dona, né? O significado dela é norma, né? Um conjunto de regras, ela que me bota na linha quando às vezes eu saio, né? Então está aí minha esposa, dona Norma, minhas filhas Daniele e Gabriele. Então, irmãos, eu quero, sem muitas delongas, agradecer a Deus pelo convite. Eu fiz um texto agradecendo. Também foi muitas lutas, viu, para chegar aqui, viu? As meninas, do nada, ficaram doentes. Gabriele na véspera e Daniele hoje. E começando com a irmã Lúcia, precisa orar, eu já sei. Quando a gente vai pregar, a gente sabe que existe uma batalha espiritual que, lamentavelmente, alguns cristãos não levam em consideração o que diz Efésios 6, né? Que nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra as obras espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então eu já me apresentei, já disse a minha idade, já disse que não sou pastor, né?
Sou simplesmente um servo formado no Instituto Batista Bíblico da Bahia, onde, por sinal, o pastor Gilmar Crispim passou por lá, foi formado por lá. Então, se tiver qualquer situação aí, ele está aí para responder se eu falhar, né? Então vamos nos colocar, tudo bem, pastor? Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Eu sei que não só em pé, reverência, mas também sentado, né? Quero desde já agradecer aos irmãos que estiveram orando por mim, a minha chegada, a família, quem vai me hospedar, quem já está me hospedando, pela comida, por tudo, tá bom? Não se acanhe falar comigo, eu sou uma pessoa normal igual a você, viu? Não fique achando que eu estou de gravata aqui, de paletó, que eu sou supra-santo, né? Que eu estou acima de você. Então não se engane. Então, Deus está acima e eu estou aqui nivelado com você, tá bom? Está dando um pouco de microfonia, é engano meu, não, né? Então vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Eu vou fazer uma exposição nesse texto, você vai permanecer, por favor, com a sua Bíblia aberta. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12 até o verso 19, com a temática Cristo, a esperança nas aflições, tá bom? Então vou esperar que alguns abram aí a sua Bíblia. Já está aqui o slide, né? Cristo, a esperança nas aflições. Vamos proclamar a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 19. E que Deus também abençoe que está aí também nas redes sociais acompanhando, né, o culto hoje aqui na Igreja Batista Bíblica Filadélfia. E que Deus também fale ao coração dos visitantes, né, aqueles amigos, né, do Evangelho, aqueles que vêm ouvir a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, por favor, acompanhe aí, por gentileza, e logo em seguida você deixa a sua Bíblia aberta nesse mesmo texto, tá bom? Por favor. Então, vamos falar aqui sobre Cristo, a esperança nas aflições. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados, outra tradução vai dizer vituperados, por causa do nome de Cristo, abençoados serão, ou seja, bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Esse nome qual? Esse nome de cristão. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus, ou seja, aquelas pessoas que não obedecem ao Evangelho de Deus. Verso 18, e se o justo, e se o salvo, e se o cristão? Se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso, do ímpio? Portanto, se vocês sofrem porque cumpre a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem a sua alma, a sua vida, àquele que os criou, pois Ele, que é o nosso Deus, Ele é fiel. Amém. Amém? Podeis assentar, por gentileza, obrigado. Mantenha o texto aberto aí. Vamos orar. Esperar todos se acomodarem. Acompanhe a sua Bíblia aberta, por gentileza, para que você possa acompanhar o raciocínio. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Queremos te louvar pelos 40 anos da Igreja Batista Bíblica Filadélfia, pela vida, o ministério do pastor Carlos Andrade, todos os pastores que aqui estão. Queremos pedir ao Deus e lhe agradecer a capacitação do teu Espírito Santo,
e pedir a Deus que a tua palavra fale aos corações e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado hoje e eternamente. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, falar de Cristo, que é a nossa esperança nas aflições, nós precisamos compreender o que é que o autor, o escritor, que é o apóstolo Pedro, quem está falando. Esse texto que nós acabamos de fazer, a exposição da sua leitura bíblica, nós precisamos entender quem está escrevendo, o porquê e para quê. Pedro, ele está escrevendo para os irmãos. Se você for consultar lá no capítulo 1, a partir logo do verso 1 e 2, os irmãos que estão dispersos na região de Ponto, Bitínia, Capadócia, os irmãos da Ásia, que hoje é a Turquia atual, o país da Turquia, eles estão sendo dispersos por qual motivo? Por causa da perseguição de se levar o Evangelho de Cristo, de se pregar o Evangelho, de se testemunhar de Cristo. Então, o objetivo dessa carta do apóstolo Pedro é encorajar aos irmãos perseguidos, aos irmãos que estão sofrendo com aflições, tentações, provações fortes e até a morte. O grande problema é que muitas das vezes, e convenhamos e sejamos sinceros, todos nós, nenhum de nós, na natureza adâmica da carne pecadora, nenhum de nós queremos sofrer. Ninguém aqui gosta de sofrimento. Se você gosta de sofrimento, tem alguma coisa errada. Eu estou falando em uma linguagem natural do velho Adão. Se você sofre, existe algum motivo. E nenhum de nós queremos passar por privações, tentações, calamidades. Todos nós queremos conforto, isso é fato. Queremos viver bem. Queremos sair das aflições o mais rápido possível. Agora, para abrir um parênteses rápido, imagine você, se você estivesse em meu lugar, 13 de fevereiro de 2018, caísse em alta velocidade, com a perna aberta, numa trave, numa barra de ferro, e você vivesse 1 ano e 3 meses com 2 sondas em cima de uma cama, com uma filha de 9 meses, como eu fiquei, tendo que tomar remédios fortes, tomar morfina para não morrer, imagine a aflição que eu fiquei. Então, pense, você cair em alta velocidade de perna aberta, você ficar totalmente, sem muito exagero, destruído fisicamente, psicologicamente, e as pessoas vêm visitar e perguntar à sua senhora mãe: seu filho teve depressão? Graças a Deus não. Mas aquele sofrimento tinha propósitos, tinha lições e tinha a soberania da vontade de Deus. Ninguém vai para o leito, como eu fiquei 1 ano e 3 meses, de 2018 até 2019, por qualquer motivo banal. E outra coisa, só estar aqui vivo é algo totalmente divino, é um milagre. Tomar morfina para não morrer no último estágio, porque sabe que toma morfina, ele está ali só esperando passar pelo vale da sombra da morte e ver Jesus. Claro que para mim, se morresse era lucro. Triste era para a criança pequena de 9 meses e a esposa, né? Então, fechando parênteses, todos nós temos alguma situação na vida. Os irmãos estão aqui, não pensa que está todo mundo bonito, cheirosinho aqui, e que ninguém veio de sua casa com problemas, com aflições. Quem está enxergando a mente, o coração, a dificuldade da vida de cada pessoa aqui essa noite é Deus. Então, voltando a essa situação, nós podemos observar que, em primeiro lugar, Cristo, que é a esperança das aflições, ele vai trazer a realidade dos sofrimentos, ou seja, das provações, na vida de todo cristão. Então, vocês observam no verso 12 e 13, que Pedro está dizendo para aqueles irmãos dispersos em Ponto, em Bitínia, em Capadócia, na Ásia, de que ele está dizendo o seguinte: amados, não se surpreendam. Tem cristão que passa por lutas e ele, pai, se essa luta, você está se surpreendendo por quê? Todo cristão precisa passar por sofrimento. Ou eu ou você é melhor que Jesus Cristo, que passou o maior sofrimento na cruz do Calvário? Pensemos que ele vai dizer que é para eles não se surpreender com as provações de fogo ardente.
Eu lhe pergunto, irmãos, já pensou se entra um grupo de pessoas banais, comuns, na porta aí, dá não sei quantos tiros, sai quebrando e diz, olha, quem for crente, vai cá para esse canto com o pastor, e quem não for, vou dar 1 minuto para sair pela essa porta aí voando. Quem é que de nós vai ficar aqui para essa aprovação forte? E ele vai dizer que pelas quais estão passando essa prova, amados, não se surpreendam pelas essas provas que vocês estão passando aí. E lembrando-se de um fato histórico. Quem está regendo esse tempo aqui é o Império Romano. É uma dinastia de imperadores, de Césares, de um pior do que o outro, matando os cristãos, jogando em caldeirões de óleos ferventes, arrastando em carruagens, crucificando, jogando no Coliseu, os leões estraçalhando os cristãos. É fácil ser crente hoje, porque a gente vem tudo bonitinho para a igreja, e a gente acha que as nossas aflições são piores do que as dos outros. Quem conhece a visão missionária 10x40, os países asiáticos, na Europa, tem muitos irmãos que têm que se reunir escondidos para cultuar a Deus. E nós estamos aqui de Bíblia, gravata ou sem gravata, bem vestidos, com pouca comida ou com muita comida. Está todo mundo aqui com a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Lá você tem que ter um pedaço da Bíblia e estar escondido para louvar. Porque se o governo da Coreia do Norte, da China, lhe pegar, já foi. Você vai preso, ou pode ser até morto. Agora imagine aqueles irmãos, Pedro dizendo que eles não se surpreendam com as provações, que eles estão ardentemente passando, como se algo estranho estivesse o quê? Isso acontecendo. Agora vamos ser honestos com a nossa consciência, sem hipocrisia. Irmãos, muitas das aflições que nos vêm, às vezes nós não estamos preparados, nós não estamos dispostos a passar, vamos ser sinceros. E muitas das vezes, quando estamos enfrentando, nós queremos nos livrar logo das aflições. Não é verdade? É verdade, irmãos. Porque nós não queremos passar pelo sofrimento. Nós não queremos, mas ele vai trazer benefícios. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe pela água, viu? Você já tem um galardão lá no céu, graças a Deus. Então, esse primeiro ponto vai trazer a realidade para a vida cristã. Então, as aflições eram a realidade. Foi a realidade para aqueles irmãos que Pedro estava escrevendo, e tanto é para nós. Dando continuidade também no verso 13, ele diz, pelo contrário, aqui vai ser outro problema agora. Alegre-se, tem outra tradução que vai dizer, exultai, exultem, alegre-se. Alegrar, Pedro? Pedro ainda aqui sendo perseguido, nós estamos sendo dispersos, fugindo das perseguições, da morte, da prisão, está sendo espoliados nossos bens, arrombaram as nossas casas, violentaram as nossas mulheres, nossas filhas, estamos aqui padecendo por causa do nome de Jesus Cristo. Agora pense na cabeça do visitante descrente ouvindo isso de um pregador cristão. Rapaz, esse negócio de aceitar Jesus Cristo, ser cristão é isso aí? Eu já tenho uma vida infeliz. Aí o camarada me convida para a igreja, para ouvir o Evangelho, para ouvir de Cristo que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi ao céu e está nesse momento à destra de Deus, intercedendo por nós, e diz que se eu me arrepender dos meus pecados, se eu me converter, se o Espírito Santo trabalhar pela motivação da pregação do Evangelho, e esse Cristo, o Espírito Santo me compungir, me levar ao arrependimento, da conversão, então a vida que eu já tenho de sofrimento, eu ainda vou sofrer mais por seguir a Cristo? Sim. Então isso não é o Evangelho. Não, isso é o Evangelho. Mas a vida cristã é só sofrimento? Também não. Ou todos os crentes que estão aqui, quando tem sua luta, também não tem seus momentos de alegria. Você vê pessoas descrentes que chegam assim, rapaz, os crentes parecem que é meio louco, cara. Por quê? Os crentes, rapaz, estão passando por luta, tribulação. O fulano está de câncer, está morrendo, ele está lá na igreja, louvando, glorificando. Porque existe uma diferença. É Cristo Jesus, que diante das aflições faz com que o salvo, ele passe pelo sofrimento com alegria,
sabendo que essa realidade dessa provação vai trazer um aprimoramento, um amadurecimento à nossa vida cristã. Quando tudo está bem, estamos alegres, Cristo está um pouquinho ali no canto. Depois que vem as provações, as aflições, Cristo, o Senhor é minha esperança, me ajude, me socorro. Aí a gente cita Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Cita Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí nessas horas a gente vai se chegando a Deus. Muitas das vezes os nossos sofrimentos vamos passar chorando e até nos alegrando ao mesmo tempo, mas sabendo que Jesus Cristo está conosco. Se eles, pelo contrário, Pedro diz, alegre-se muito. Irmãos, quem é que vai ficar alegre muito com o filho doente? Quem é que vai ficar alegre? Você está vendo lá, o irmão está no caixão, o corpo está ali, já foi para o céu. Aí você chora, fica triste, aí depois você para, olha assim, pro coitado do defunto, e diz, rapaz, o cidadão já está lá com Jesus e eu estou aqui nas aflições. Então ele escreve para que aqueles irmãos se alegrem pelas provações. No teor humano, filosoficamente, parece loucura. Vamos ser sinceros. Como é que eu e você está passando por aflições e vou estar sorrindo? O grupo estava cantando aqui, o coral, o irmão Antônio Sênior ali com a exposição, confirmou a mensagem, é isso mesmo. Cantando. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai dizer que, pelo contrário, a realidade desse sofrimento, dessas provações, irmãos, os tornam participantes do sofrimento de Cristo. Se eu sou salvo e agora tenho o gozo eterno, a alegria, a certeza de salvação, pela graça, pelo dom gratuito de Deus, por meio da sua obra sacrificial na cruz, eu entendo de que eu não tenho merecimento nenhum de ser salvo, de que eu fui salvo pela graça de Deus. Então, se eu passo pela alegria da salvação, eu também vou ter que passar pelo sofrimento em Cristo Jesus. Mas ele mostra um propósito maravilhoso dessa realidade. Se ele está dizendo, amado, não se surpreenda com as provações de fogo ardente, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês, mas se alegre pelas provações, porque vocês se tornam participantes dos mesmos sofrimentos de Cristo. A fim de quê? A fim de que vocês tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. O que é que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 16 em diante? Irmãos, os sofrimentos desse tempo não é para se comparar com a glória que nos está para ser revelada. Irmãos, não é para você estar triste, não. Irmão, mas você não sabe da minha vida. Sim. Será que as nossas aflições nos dão mais razão de ser tristes ou ser mais felizes? Porque as nossas aflições vão passar, vão vir outras piores, depois vai passar, vai vir outras piores, e depois a gente morre e vai viver com Jesus no céu e acabou as aflições. Lá não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem lágrimas, não vai haver mais nada disso. Vamos estar com o Senhor eternamente. Então, vai mostrar essa realidade e mostrar o quê? Para o quê? Vocês tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Isso é um choque da consciência. Imagine, os irmãos estão fugindo e Pedro escreve, irmãos, vocês precisam enfrentar essa realidade. Cristo é a nossa esperança. Vocês estão sendo perseguidos? Vocês estão passando por aflições? Cristo é a esperança nossa. Essas tribulações vão passar. Mas é difícil? Nem sempre estamos prontos nem preparados para suportar e passar. Muitas vezes nós decaímos da fé. Sucumbimos, perecemos, falhamos, pecamos, erramos. Mas Cristo está sempre querendo a nos levantar e dizer, não, levanta, porque essa aflição vai passar. O grande problema da vida cristã no século 21 é que nós estamos colocando mais os problemas nas aflições do que no Cristo da esperança. Imagine uma igreja de 40 anos que passou tantas aflições e está aqui o povo de Deus reunido para cultuar e louvar Ele. Então, da história que começou para o que estamos aqui hoje,
Muitas foram as aflições, muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor está cuidando de cada um de nós. E segundo, a partir do verso 14, vimos que Cristo, que é a nossa esperança nas aflições, nos conduz à realidade de um sofrimento na vida cristã. Em segundo, ela traz, além disso, objetivos reais e práticos. Por quê? Porque nós temos o quê? O Espírito Santo. Olha o que diz aí a divisa do tema, verso 14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Está aqui a diferença. Aqui está a diferença. Eu não estou aqui desprezando nem fazendo uma divisão. Eu estou mostrando uma realidade. Pense num amigo visitante, aquele que, por enquanto, ou no momento, Cristo, a sua graça está trabalhando, ele está ouvindo a mensagem essa noite. Ele chegou aqui essa noite para ouvir uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança. Mas ele também chegou aqui aflito. Algum irmão, alguma irmã, algum amigo visitante, alguma amiga visitante aqui essa noite chegou com alguma aflição, algum problema muito forte, que muitas vezes uma palavra não vai resolver. Um simples, não, eu entendo, eu já passei por isso. Mas tem que ser o poder da palavra de Deus. É por isso que nós, os cristãos, os salvos, quando passamos pelas aflições, entendemos que nós conseguimos passar o outro lado da margem, porque o Espírito Santo, do qual nós somos selados para o dia da redenção. Vocês estão entendendo, irmãos? Cristo é a esperança, é a nossa redenção. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que habita em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para que nós, que somos vasos de barro, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, essa situação vai mostrar, irmãos, que nós que temos o Espírito Santo, o glorioso Espírito de Deus, é que vai nos ajudar a enfrentar as aflições. O irmão cantou e citou um pedacinho aqui das aflições que passamos, nós temos paz com Deus. Então, irmãos, a diferença é muitos que estão correndo atrás de paz de espírito e não estão alcançando. Por quê? Porque o evangelho para eles não estão chegando. E se estão chegando, precisa ver com que forma está chegando. Então, irmãos, isso aqui é muito importante entender. Se eu estou louvando aos 40 anos de um Cristo, uma esperança, mesmo nas aflições, isso vai me dar um consolo espiritual. Qual o consolo? De que eu tenho o Espírito Santo, o Consolador, que por mais lágrimas, sofrimentos, perdas, Jesus está comigo o tempo todo. Não foi ele, não está na sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, verso 20, não foi Jesus. O grande problema é que a gente lê a Bíblia e não se apropria da verdade daquilo que está dizendo a palavra de Deus. Jesus disse, olha, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, irmãos. Jesus Cristo está conosco até a consumação, até o fim. Seja vivendo ou morrendo, estamos com o Senhor. Irmãos, isso é muito importante. Vocês precisam, e nós, aliás, dizer para os irmãos, vocês, nós, a primeira pessoa do plural, até os tempos, nós precisamos acreditar nessa verdade da palavra de Deus. Ou se não, Hebreus 4,12, ela não tem nenhuma eficácia se nós não acreditarmos. Porque lá em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é igual o quê? Uma espada. Que ela faz o quê? Divisão. Então ela penetra na intenção do nosso coração, do nosso espírito e alma. Nas nossas intenções. Então, irmãos, Cristo que é a nossa esperança nas aflições, o Pedro que está dizendo, irmãos, existe uma realidade, tem um objetivo prático com relação às aflições, e com isso nós temos o Espírito Santo. Por isso que está aí bem descrito na sua Bíblia no verso 14. Porque se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão. Tem gente que faz chacota com crente, tem gente que faz piada com os cristãos, faz piada do nome de Jesus, zomba. Ô, rapaz do Senhor, você agora é crente, virou... ainda mais quando é jovem, adolescente, né? Ô, rapaz, vai esquecer as meninas, as bebidas lá, é? Ô, rapaz do Senhor, irmão, ironiza, zomba, critica.
Ih, irmão, agora está todo diferente, todo vestido diferente, falando que está com Bíblia agora, né? Tem alguns que não aguentam, não suportam. E mesmo, o pessoal está falando, só eu que sou crente da minha turma aí, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas eu sei quem tem um Cristo e estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, o que me segurou dentro do Evangelho foi o próprio Jesus, por meio da sua palavra. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha 17 anos de idade. E você acha que dos 17 anos até os 40 anos de idade, você acha que eu não tive aflições? Você acha que eu não tive lutas, desânimos, tropeços, quedas? Não só eu, como todos que estão aqui presentes, cada um com uma situação adversa. Mas Deus, Ele vai nos levantando, Ele vai nos sustentando. Lá em Provérbios diz que o justo cairá quantas vezes? 7. Mas o Senhor, Ele é poderoso para levantar. Meu irmão, minha irmã, você está derrubado hoje, essa noite? Você está desanimado essa noite? Eu quero que você se lembre da palavra de Deus, que você que é salvo, você tem o Espírito Santo de Deus, glorioso, para te consolar, para te animar, te encorajar, te fortalecer, para dizer que Cristo, o Senhor, é a esperança diante das suas aflições. É bíblico, não é só falar, não é só pregar, é vivenciar o que está se pregando, é vivenciar a palavra viva de Deus. Terceiro, verso 15 e 16, eu vou me alongar só um pouquinho aqui de exemplos, mas no verso 15, a esperança nas aflições, a esperança, Cristo, a esperança nas aflições, vai nos advertir também algo importante nesse verso 15 aí, 16, 15 e 16, meus irmãos e irmãs, ele vai nos advertir a não padecer ao contrário do sofrimento de vida alheia, que diz, verso 15, se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Irmãos, preste atenção com seus ouvidos, me preste seus ouvidos mais um pouquinho aí. Pense nessa situação, para que eu e você, se porventura ou acaso, eu, você, nós, e cada um passa pelas suas lutas, para não perder o foco que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, conforme o escritor de Hebreus 12:2, a minha pergunta é, olha, para que eu e você, nós não venhamos padecer como ladrão, matador, homicídio, questões alheias, o roubo. A pergunta é, vamos pensar aqui honestamente, sem hipocrisia, porque eu estou pregando a palavra de Deus e nós estamos aqui cultuando a Deus, estamos diante de um Deus aqui, vamos prestar conta e de que nós seremos julgados pelaquilo que nós praticamos bem ou mal no corpo, ou seja, tanto o que eu pratico, o que eu digo, quanto o que eu vivo. Isso é fato. Não adianta pregar uma coisa e viver outra. É hipocrisia, é mentira, é enganação. Mas vamos pensar o seguinte, como é que está a igreja Batista Bíblica Filadélfia? Vamos falar igreja local. Eu não quero nem generalizar, mas se eu for pegar no geral, das igrejas batistas, igreja aí afora, como é que está a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no contexto atual? Preste atenção, por gentileza. Como é que ela está hoje? Vamos pensar. A igreja de Cristo, que nós somos o corpo, os membros dos outros, como é que ela está padecendo? Olha, está dizendo, vou repetir, verso 15, lembre aí, se sofrerem, porém que não seja por matar, por roubar, por causar confusão, por intrometer-se em assuntos alheios. Eu repeti o versículo de novo nesse terceiro ponto. Agora pensamos, como é que está a situação da igreja de Cristo atualmente? A igreja de Cristo que ele mesmo disse a Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Muito bem. A igreja está assim, fria, morna, apóstata, indiferente, mais amiga dos prazeres mundanos, cheios de mau testemunho,
Adultério, casais adulterando, né? Homem atraindo a esposa traindo, dentro da igreja. Preste atenção, não é fora não. A gente aqui não vai criticar, não vai falar dos descrentes, não. Vamos tratar o assunto aqui dentro. É aqui. Prostituição, adolescente e jovem se prostituindo. Ninguém está me vendo, ou inocente. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Você vai fugir de quem? Pastor Carlos Andrade, ele não está me vendo. Mas Deus está te vendo, ser humano. Tenha juízo. Prostituição espiritual. Ídolos do coração. Nós crentes somos engraçados, né? A gente gosta de falar do povo que adora imagem lá fora. Mas a gente está cheio de ídolo no coração. Já parou para perceber? Só é pegar a chave do seu carro. Irmão, me empresta seu carro, eu vou passar 30 dias com ele. Não, meu carro não, mas está lá o adesivo. Esse carro aqui é propriedade de Jesus. Ele só é propriedade de Jesus, entre aspas, né? A igreja está sem sal ou sem luz. Não, irmão, você está falando aí, não está concernente, não. Só exemplos. Irmãos, muitos de nós estamos sofrendo por causa do sistema, estamos vivendo uma igreja endividada. Eu fui alugar um apartamento em Petrolina para morar com a família. O camarada, eu conversando com ele, ele disse, espera aí, ele parou com ele, você é crente? Eu sou. Não. Eu não alugo meu apartamento para crente nenhum. Todos os crentes passaram por aqui e me deram calote. Vivendo em constante pecado. O amor entre os irmãos está frio. Problemas de relacionamento, de comunhão entre os irmãos. Eu não vou para a cara daquele irmão lá. Aquela irmã não me desce na garganta. Sem motivação espiritual. Tem irmãos que estão dentro da igreja sem motivação espiritual para cultuar a Deus, para vir para os cultos, cultuar com os irmãos. Eu não estou julgando vocês. Estou chamando para nós pensarmos, refletirmos como é que está a nossa situação espiritual, como é que está a vida da igreja de Cristo. Irmãos, problema de infidelidade, corrupção de todo gênero. Eu ganhei um livro de um pastor amigo meu sobre o tema, eu estou lendo ele, Viver com Integridade e em Santidade. Comecei a ler a introdução, cacete do livro em cima de mim. Primeiro capítulo, outro cacete. Segundo capítulo, só por cada. Irmãos, falta de disciplina na igreja. Gente perdida dentro da igreja, batizado mesmo da igreja. Pecado normatizado. Tudo é normal agora. Qualquer pecado é normal. Se o irmão faz um gasto de energia, é normal. Se o irmão pega o cartão de vacinação porque não tomou a vacinação e tenta falsificar para apresentar, é pecado, é mentira, é corrupção, é engano, é o pecado normal. Mundanismo na igreja. Os crentes querem falar dos mundanos, mas está vivendo um mundo cá dentro da igreja. O secularismo filosófico, os ismos, as pregações cheias de autoestima, cheias de filosofia, as diversas teologias de liberalismo, tudo pode, tudo é livre. Como também tem a teologia eu chamo a teologia dos fariseus, né? É a teologia do legalismo. Irmão, se você não tiver a gravata ou paletó, você não pode pregar aqui na nossa igreja. Poxa, eu pensava que era a Bíblia, que é a palavra de Deus, que tem um som, poder de transformar. Não a gravata, nem paletó. Não, irmão, você está aí com esse short assim, esse chinelo, essa calça assim. Eu sei que, claro que a gente precisa ter bom senso que cada lugar que a gente vai se apresentar, né, você também não vai vir aqui de biquíni e sutiã, né? Para dentro da igreja, né? Sem noção, né? Mas, salvação não está presa em vestes. Interesse sobre coisas da terra, falta de leitura da Bíblia. Tem gente que daqui à noite que não está nem lendo a Bíblia, será? Ou eu que estou usando espírito de adivinhação? Tem crente que não está nem orando. Tem crente que não faz discipulado. Eu tenho aprendido muito, o pastor tem dado umas pancadas na igreja. Discipulado é vida na vida. Minha esposa já ouviu essa frase. Irmão, ser discípulo de Cristo é vida na vida. É acompanhar o irmão o tempo todo. E é chato, né? Porque a gente vai ter que renunciar para dar estudo bíblico, discipulado.
E esse discipulado é viver mesmo ali junto. Fazer missões, evangelizar. Tem programa de missões. Mas na hora, quando está lá, a seara realmente é grande. Cadê os cefeiros? Não aparece um. Não, vamos rogar ao Senhor. Aí quando o pastor lá comentou que abriu os olhos, irmão, pronto, Deus deu a resposta, é você para ele. Irmãos, a igreja está sofrendo também com outro problema, é entretenimento de bodes. Deus sabe quem é as ovelhas da igreja, Ele sabe quem é os bodes. Os púlpitos, não se fala mais de pecado, de arrependimento, de santidade, de evangelização missionária. Os púlpitos não se fala de conversão, não se fala de inferno. E se as leis do Supremo Tribunal Federal, o aspecto que vinha a SPL da frente, os pastores vão ser os primeiros a ser presos. Irmã Mônica, irmã Lúcia, irmã Eunice, se prepara aí, viu? Porque daqui para frente, quando mudar as leis do Brasil, ou as senhoras vão ter que visitar seus esposos, pastores, na cadeia, ou vão ficar viúvas. Não, não diga isso não, irmão, isso é uma maldição. Não, isso é a realidade. Porque Pedro estava escrevendo para aqueles irmãos que estavam sofrendo, e você acha que nós não vamos padecer? Ah, mas só os pastores? Não, você crente que não é pastor, nem eu, que é normal, ovelha, vai padecer também. É aquele ditado, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Tantos problemas de nutelismo na igreja também. Sabe o que é nutelismo? Aquele docinho Nutella. O pastor, o irmão não pode chamar atenção. Pastor, o senhor fala, não vai para a igreja, não. Aquele irmão mimimi de vidro. Você fala uma coisa, ele não vai para a igreja, não. Eu lembro uma vez que um saudoso pastor de um canto deu um murro na mesa, olhou para mim, irmão Daniel, novo convertido. Eu poderia pegar a Bíblia, botar debaixo do braço. Não, eu estava errado. O pastor estava zelando pela minha alma. Hoje os pastores vão chamar a ovelha para conversar. A vida é minha. É o crente com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Ele vive o síndrome da Gabriela. Se você não quer submeter ao pastor, você está no lugar errado. Não é que você está na igreja. Você precisa estar lá no Senado, está submetido a alguém. E vamos ser sinceros, né? A juventude de hoje, os filhos de hoje não querem submeter mais pai e mãe, né? É a mãe e o pai que se submetem em casa. Olha, aqui quem manda sou eu, meu pai, minha mãe, aqui sou eu, viu? A gente olha assim, rapaz, inversão de valor, e tá beleza na igreja. O falso evangelho, os falsos pregadores coaching. Não, pare de sofrer. Não, você não pode passar por sofrimento, você é filho de Deus. Peraí, Jesus fez o que na cruz? Jesus foi ali tomar um banho de sol na cruz do Calvário, foi? Irmãos, isso aqui é para a gente pensarmos. Não é crítica direcionada a ninguém. É para a gente pensar na pergunta que eu fiz referente ao verso 15. Como é que está a igreja do Senhor? Nós estamos padecendo por essas coisas aqui que eu citei na lista, agora? Verso 16. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Sabe por que Pedro escreveu isso para aqueles irmãos? Porque padecer por nome de Cristo era algo glorioso. Era um privilégio. E hoje nós temos vergonha de Cristo. Sabe por quê? Fala baixo. Os irmãos estão em casa, não fala baixo. É porque a nossa vida não está condizente com as Sagradas Escrituras. Aí a gente tem vergonha de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, como Paulo disse em Romanos 1,16. Jesus não disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. No verso 16 eu tenho outra lista aqui. Por outro lado, irmãos e irmãs, como é que está a sua vida com Deus, sua vida espiritual? Como é que está a nossa vida com Deus? Por outro lado, existem pessoas aqui essa noite, passando por isso aqui, por causa de Cristo, por ser cristão, lutando com o pecado, passando por provações, tentações, lutando contra o adultério de pensamento, de coração, lutando contra o homossexualismo.
Você está pensando que não tem gente lutando contra esse tipo de pecado? Tem gente lutando contra o homossexualismo, o lesbianismo, a fornicação, a prostituição, a imoralidade. Outros estão dentro da igreja essa noite sem apoio. Não tem ninguém para lhe apoiar, só tem gente para lhe julgar e lhe criticar. Tem outros enfrentando problemas no casamento, divórcio à beira já, desentendimento. Marido e mulher já não falam a mesma linguagem do início. No início é flores, você não enxerga os espíritos. Aí quando começa a ver toalha lá, jogada, roupa não sei aonde, eu disse, você não era assim quando eu lhe conheci. Não, meu filho, é que você estava apaixonado. Você estava cego. Sua motivação foi outra. Só foi love. O pessoal chega aqui na frente, o pastor vai casar na riqueza. A mulher está lá, seu pastor, fica só na riqueza, só na saúde. Hein, Norma? Um mês comendo ovo, hein, minha filha? Que casamento, hein? Ainda bem que Deus me deu essa, porque se fosse uma outra aí, nível superstar cristã, ovo de novo. Igual o maná. Moisés, maná de novo. Outros estão caindo, outros estão tentando se levantar, mas não tem ninguém que levante. Outros estão dentro da igreja, passando por lutas com o coração amargurado. Outros estão lutando com a incredulidade. Outros estão sofrendo com criação de filhos. Irmão, eu realizei um dos melhores maiores sonhos da minha vida, ser pai. Mas pense que tem que ter paciência. Menina dorme cedo, acorda cedo. Se a troca não dá para sair para a igreja, a fralda, troca a fralda. Tira tudo de novo. Você explica, minha filha, só posso comprar esse sorvete. Chega lá, não, meu pai, eu quero sorvete, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Minha filha, vamos passar pela sessão do brinquedo. Ah, meu pai, eu quero comprar tudo. Não pode, não tem. Problema de criação de filho. O marido diz uma coisa, diz A, a mulher diz B. A mulher diz B, o marido diz C. O pai dá uma autoridade, a mãe vai lá e tira. A mãe dá uma autoridade, o pai vai lá e tira. Aí o filho, a filha fica dizendo, vamos ver quem é o mais frágil aqui no relacionamento. Quem é que eu vou pegar mais? Quantos estão sofrendo na criação dos filhos? Outros depressivos dentro da igreja, fracos, abatidos, cansados. Outros pensando em suicídio dentro da igreja. Outros lutando pela morte, outros enlutados com a morte. Outros tentando viver a Bíblia na sua prática. Outros doentes físico, psicologicamente, espiritualmente. Outros lutando para amar, perdoar irmão que não perdoa. Outros tentando ter fé. Outros com problema de maturidade na igreja. A gente sabe que dentro da igreja tem uns que têm maturidade, outros não têm maturidade. Irmãos, problema de fofoca. Igreja que tem união feminina e não tem culto de oração, só tem outro caminho. Vai virar uma reunião de fofoca. E tá pensando que é só as mulheres que fofoca? Homem também. Rapaz, você viu o irmão tal assim. Aí começa. Irmãos, quantos estão pecando? Quantos estão lutando? Quantos estão chorando aí dentro? Aí tá aqui dentro da igreja, mas está chorando aí por dentro. Quantos estão aprendendo a ser humildes? Outros estão lutando contra a arrogância, o orgulho, a altivez. Outros estão enfrentando problema de crescimento, nunca cresce espiritualmente. Irmãos, outros estão querendo ter certeza da salvação. Outros estão passando por opressões, batalhas espirituais, opressão, pensamentos ruins. Outros estão aqui essa noite passando com o coração cheio de lutas, ameaças, injúrias, calúnias. Outros estão aqui essa noite já querendo desistir. A pandemia veio, não, eu não quero mais saber de igreja, não. Irmãos e irmãs, a vida do cristão é aflição o tempo todo. Se tem um evangelho que está lhe dizendo que você não pode sofrer, tem alguma coisa errada. Infelizmente ou felizmente, eu não posso dizer assim, os meus discipuladores foram vários. Eu acredito que cada um deles passaram pelas suas aflições e as suas experiências. Os seus conselhos contribuíram. Teve conselhos que eu não ouvi e me dei mal. Imagine que eu preciso ter Cristo como a minha esperança nas aflições. Abrir um texto desse, ver um contraste. No contrário,
você não deva padecer como cristão, passar por outras aflições se você está matando, roubando. Mas se você está sofrendo como cristão, não se envergonhe desse nome de ser cristão. Sabe por quê? Porque cristão quer dizer pequeno Cristo, imitador, seguidor de Cristo. E aí, para concluir, versos 17, 18 e 19, ele vai continuar dizendo: pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. Você sabe por que eu coloquei essas realidades aqui, irmão, nessa lista que eu fiz? Ao amigo, amiga visitante que está aqui nos ouvindo, eu quero que você entenda, compreenda que os crentes não são melhores do que vocês. Os crentes passam por dificuldades como você, que não é cristão ainda, passa. O grande problema é que nós ficamos guerreando, uns julgando uns aos outros. Mas você não vê ninguém ajudando uns aos outros. É bom que o amigo ou amiga visitante olhe assim: rapaz, os crentes fazem esses pecados mesmo. Tem esses problemas na comunidade cristã? Tem, isso é real, é fato. Para que quando ele disser: eu não quero para aquela igreja não, lá para ser igual aqueles crentes, a gente tem que fazer aquele lindo convite de uma frase de um escritor: bem-vindo ao meio dos hipócritas. Se você diz que você não quer ser igual os crentes que passam por esses problemas, você está renegando e você está dizendo que você é superior, que suas aflições, por mais que você passe, são melhores, você se julga melhor, você se justifica diante de Deus, e você esquece que Deus reuniu pecadores para salvar que estão reunidos aqui. Todo mundo aqui peca. A grande diferença é de que o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Porque nós cremos ao ouvir o Evangelho de Deus. Não é lá em Romanos 10, 17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Então, irmãos, precisa começar o julgamento dentro da casa de Deus. E Pedro diz: olha, se essas provações, essas perseguições, essas aflições, está começando esse julgamento por nós, aí ele vai dizer, aí muita gente esquece desse versículo aí, ó: que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram ao Evangelho, aqueles descrentes que não querem saber de Cristo, não querem saber do Evangelho. Coisa pior vai ser para eles. Porque, meu amigo, minha amiga, segundo as Escrituras, existe o céu e existe o inferno. Em Cristo só tem dois caminhos. Mas peraí, mas Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, é verdade. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas existem dois caminhos na Bíblia, que Jesus também deixou muito claro. Ele disse que os bordes Ele vai apartar para o lado esquerdo. Apartai-vos de mim, malditos, destinados lá para o diabo e seus anjos, no fogo eterno. E à direita Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o reino eterno que está preparado para vós. Se você morrer essa noite, para onde irá a sua alma, meu amigo, minha amiga? Se você já está enfrentando aflição nessa vida, você vai sofrer aflições pior. A sua alma pegando fogo no inferno, dia e noite, o tempo todo. Ô cristão, você esteve lá no inferno? Não, é a Bíblia que está dizendo. Onde o fogo não se apaga, aonde o bicho não morre. E você tem a oportunidade de abrir o seu coração, reconhecer que você é pecadora, de que não existe um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos são inúteis, todos estão condenados diante de Deus. Por isso você deve, meu amigo, minha amiga, reconhecer que você é pecador, que você é pecadora, e que Deus demonstrou a sua prova de amor, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, trazendo esperança para que a sua alma saia da aflição e você tenha vida eterna e perdão dos pecados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E ele diz: se o justo é salvo com muita dificuldade, tem outra tradução que diz com muita dificuldade. Na minha diz: se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perdido? Meu amigo, minha amiga, o que será de você? Se nós que estamos dentro da igreja, nós que professamos a nossa fé como cristãos em Cristo Jesus, a vida está cheia de aflições, e apesar das aflições nós temos esperança que é Cristo, que nos dá paz de espírito, nos dá consolo, nos dá as promessas de eternidade,
nos dá essa promessa de que Ele vai vir nos buscar e nos levar para Ele. E você, meu amigo, minha amiga? Você vai perecer no inferno sem Deus, sem salvação. Você vai ficar banido eternamente de Deus. Ou seja, você vai perder a oportunidade de abraçar a esperança em Cristo. E ele conclui dizendo: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie a sua vida, a sua alma àquele que os criou, pois Ele é fiel. Tem dois pontos importantes nesse versículo aqui. Quais são? Primeiro, se você, meu irmão, está sofrendo porque cumpre a vontade de Deus, beleza. Faz parte, as aflições da vida cristã. Mas tem um segundo ponto. Aonde que está no versículo? Aí eu vou inverter ele. Se você, meu irmão, está sofrendo por causa do seu pecado, pode ser a permissão de Deus e não a vontade de Deus. Então vamos para compreender a diferença. Uma coisa é eu sofrer pela vontade de Deus. Outra coisa é eu sofrer pela permissão de Deus, porque eu desobedeci o que Deus estava dizendo na sua palavra. Você está sofrendo por quê? Você está sofrendo porque você é crente mesmo? Amém. Ou você está sofrendo por causa do seu pecado? Deus, Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele perdoa, Ele é justo. Tem pecados na minha vida no passado que infelizmente eu vou ter que morrer com consequências dele até o resto da vida. Toda vez que eu vejo o meu corpo e vejo as marcas daquele acidente, eu lembro, aqui foi o dedo de Deus. Só foi o dedo. Porque se fosse a mão, coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. E aí Pedro conclui dizendo: permaneçam firmes contra o inimigo e sejam fortes na fé, meus irmãos. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, outra tradução diz fortalecerá, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um alicerce firme. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Irmãos da Igreja Batista Bíblica Filadélfia, Cristo é a esperança. Cristo é a esperança nas aflições. Pedro escreveu para esses irmãos que estavam padecendo provas terríveis. Como é que eu aplico isso para a minha vida? Primeiro, as aflições nada mais é para amadurecer a nossa comunhão com Deus. Está claro isso? 2. Quem sofre pela vontade de Deus é um sinal belíssimo de que você é filho, filha de Deus. Terceiro, os sofrimentos que nós passamos como cristãos será a comprovação de que enfrentaremos toda e qualquer circunstância, mas o Espírito de Deus estará sempre conosco, para sempre nos consolar e nos fortalecer dia após dia. Quarto, se o seu sofrimento, se o seu padecimento, ou o meu, ou o nosso, é por causa dos nossos pecados, nos acheguemos a Deus. Meu irmão, minha irmã, não desista de Deus. Achegue-se ao trono da graça, ao nosso sumo sacerdote que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele sabe da sua fraqueza, da sua luta, do seu desânimo. Talvez você veio forçado aqui essa noite. Talvez algo mexeu em sua ferida da sua vida. Mas lembre-se que Jesus quer curar, encorajar e lhe fortalecer na caminhada. Aleluia. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, dificílimos. E nós precisamos fazer a seguinte oração: Senhor Jesus, fortalece a nossa fé, a minha fé. Quando vier as perseguições, as dificuldades, que eu não negue a minha fé no Senhor. E lembre-se, irmãos, a pessoa que escreveu essa epístola negou Jesus 3 vezes.
fez duas declarações mais importantes. Tu és o Filho de Deus. Para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Pedro, o crente que deu mais trabalho a Jesus. O segundo depois de Pedro é eu, Daniel Mundi. Mas Jesus continua dizendo: Pedro, tu me amas? Eu sei que você está fraco, você está lutando, você está passando por aflições de câncer, perdeu um parente, você está querendo desertar da fé, você está lutando com o pecado, você está aí chorando, você não tem quem lhe apoie. Ele pergunta de novo: tu me amas? Pergunta a terceira: tu me amas? Jesus está aqui para restaurar, me encorajar, me fortalecer, meu irmão. Cristo, ele é a esperança. Diante de qualquer aflição que eu, você, nós passemos, Cristo é a esperança para a glória eterna. Que Deus nos abençoe.